A paz do Senhor, amém, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o seu amigo missionário Jefferson. Estamos aqui para iniciar o novo episódio, o começo de tudo do nosso podcast cristão. É um prazer ter vocês aqui, é uma honra ter vocês aqui. E eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Primeiro, gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, primeiramente a Livraria Pentecostes, que tem somado muito, tem nos ajudado muito. De fato, por conta da Livraria Pentecostes, nós estamos aqui, né? Tem dado um bom suporte pra gente. Você que tem interesse em comprar livro, material para sua igreja, bíblia, panfleto, etc. Manda mensagem pra gente, a gente vai estar dando suporte para sua igreja, né? E de fato vai estar elevando seu ministério com conteúdos que a gente tem para poder estar vendendo para vocês, amém? Outro patrocinador muito importante, eu não podia deixar de falar, é a Mari Personalizados. Esses copos aqui, ó, Eita. lindo demais, gente, top demais. Esses copos aqui foi feito pela Mari Personalizados. A gente vai deixar o Instagram dela aí, o número dela. Manda mensagem lá, encomenda a camiseta. A mulher melhor que tem dentro de Brasília, tá bom? E é isso, nossos patrocinadores estão nos ajudando a somar e vamos somando junto ao longo do tempo, beleza? Outra coisa, o objetivo do podcast cristão, a gente vai trabalhar da seguinte forma, vai ser episódios que vai formar temporadas, vai ser que nem uma série da Netflix, etc. Então você vai pegar sua pipoca, vai sentar na mesa, vai sentar no sofá, vai sentar em qualquer lugar e vai assistir, beleza? A cada episódio você vai poder voltar, vai poder ver certinho e analisar, né? E vai poder aprender a estudar e é isso. A gente gostaria de apresentar a nossa convidada. Nós estamos aqui com a missionária Ellen Saavedra. Eita, Deus abençoe. glória, amém. Olá, queridos, a paz do Senhor. Ela tá aqui, gente, para poder nos influenciar, nos ajudar, através do testemunho dela, através da história dela. Ela vai estar falando um pouquinho mais a respeito dela, mas antes dela falar a respeito dela, a gente tem aqui uma biografia aqui, que pegaram aqui. O nome dela é Ellen Ruth Ferreira Saavedra. Ela tem 20 anos de idade, cidade natal Lusiânia, estado civil, casada com o Misael Martins, que inclusive tá ali, função eclesiástica missionária. Ela congrega na Assembleia de Deus Madureira de Lusiânia, sede ADEAL, pastores Sebastião Tavares e Clara Tavares, formação acadêmica, não colocaram aqui, e as informações adicionais são essas. Fala pra gente, missionária Ellen, como é que você chegou no nível que você tá hoje, no nível de relevância, pregando, profetizando, indo pra cima, o que foi que aconteceu? Conta um pouquinho da sua história. Ai, gente, primeiramente, a paz do Senhor Jesus, estou muito feliz de estar aqui, né, juntamente com o Jefferson, toda a equipe dele. Já quero começar agradecendo a Deus, agradecendo toda essa equipe maravilhosa, né, toda a recepção. E boa pergunta, né, estamos aqui hoje, primeiramente pela graça do Senhor, né, mas tudo tem um início, tudo tem um começo. E como o Jefferson falou um pouco da minha história, o meu chamado começou muito cedo, né, comecei a louvar o Senhor com 5 anos de idade na igreja, nasci pela misericórdia de Deus num berço evangélico, então assim, minha mãe sempre me influenciando na igreja, aquela coisa toda, então assim, com 5 anos eu comecei a cantar, e sempre com aquela chama pelo louvor, até que me lembro que a gente teve uma mudança de congregação, e a gente ficou nessa congregação aí por volta de uns 4 anos, e nessa congregação eu cheguei lá, eu tinha por volta de 8 anos ali. Uau. E quando nós chegamos ali com 8 anos, a minha líder de criança, ela incentivava muito as crianças a orar, a buscar muito a presença de Deus. E ali naquele momento, a gente começou a realmente ansiar pela presença de Deus, pelo Espírito Santo. E com 9 anos de idade, eu fui batizado com o Espírito Santo. Uau. E aí foi algo assim, diferente, né? Todo mundo que é batizado pelo Espírito Santo sabe que é uma fase incrível, poderosa. E assim, 9 anos, fui batizada com o Espírito Santo. Deus começou a manifestar ali a sua glória. Logo depois, fui batizada com 12 anos. E quando eu fui batizada com 12 anos, Jefferson, eu tive uma experiência incrível com Deus, um encontro com Deus muito tremendo. E eu digo que esse batismo, ele realmente me marcou para que hoje eu estivesse aqui. Porque naquele batismo, realmente eu tive um encontro real com Deus. E depois de uns 3 meses depois do meu batismo, eu já comecei a pregar com 13 anos. Uau. E aí, nós temos prosseguido pregando o evangelho,
E estamos aí até hoje. Que eu acho bastante interessante, né? É a pouca idade. A pouca idade me chama bastante atenção, porque 20 anos, né? Eu também não sou tão velho assim, não. Eu tenho 21, tá? Eu tenho 21 anos. Muito Eu tenho 21 bom. anos. E com 20 anos, eu tava dando uma analisada rápida, né? Hoje em dia, dentro de Brasília, não tem pregadoras, eu falo de 25 anos pra baixo. Sim. Não tem pregadoras que pregam, que vão pra cima, que se desenvolvem. A gente vê muitas cantoras tem até muito, mas Verdade. pregadora que decide adquirir esse ofício de pregação, de ir pra cima, são poucas. Agora, assim, no caso de mulheres mais velhas, né, eu conheço algumas, né, poderia citar algumas, mas pregadoras novas tá escasso. E eu até comento direto com a minha esposa, esse negócio de pregadora mulher, começar a pregar, começar a se desenvolver é tão bom, porque mulher abraça o ministério pastoral, o ministério pastoral, o ministério de missionária, o ministério de diaconisa, abraça todo o ministério. É verdade. Agora o homem, quando começa a desenvolver o ministério, os homens não abraçam tanto, mas a mulher posta um vídeo simples, posta um negócio aqui, começa a desenvolver, todo mundo começa a compartilhar. É muito influenciadora a mulher, né? Ela tem esse talento. Ela se abraça Ela mesmo. abraça. Eu falo direto pra minha esposa, amor, mulher se abraça. Verdade. Começou a exercer ministério, começou a fazer as coisas pra Deus, mulher posta, reposta, vai lá, faz verdade. isso, faz aquilo. É muito bom, isso é muito gratificante. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é que organiza suas agendas? É você mesmo? Quem é que cuida das suas agendas? Você tem algum tipo de assessoria, sua organização? Como é que funciona essa parte? Fala Eu pra que gente. cuido das minhas agendas. Você cuida dela? Eu cuido das minhas agendas. E como é que você concilia tudo que você faz, suas agendas? Como é que é? Fala pra mim. É bem difícil, assim, tem vezes que é muito corrido, né? Você ter que atender o telefone, né? Então, tipo, também sou casada, então tem responsabilidade de casamento, tem outra responsabilidade que é estar ali sempre na palavra, sempre estudando, sempre, né? E tantas outras coisas, né? Na nossa vida cotidiana. Então, assim, não é fácil, mas... Organiza, tem que dar um jeito, né? Eu gosto, eu acho gratificante eu tá me conectando com as pessoas ali, eu gosto, de verdade. Mais pra frente, pensa em ter uma assessoria, não? Já pensei. Só que como eu tô te falando, eu acho muito gratificante. Talvez quando chegar uma hora que eu não consiga mais, que tô quase chegando, assim, tem hora que tá meio complicado, mas assim, enquanto eu conseguir levar, eu vou levar. Mas quando eu não conseguir, talvez sim, uma assessoria seria bacana. Eu já não consigo pelo fato da faculdade, eu faço bacharel em Direito, estudando, aí tem trabalho, tem a família, aí tem um monte de coisa aí. Nesse ano agora, eu vou começar minha faculdade. De quê? Vai fazer? De psicologia. Né, já tô decidida e a gente teve uma pausa por conta do processo do casamento, né? Então eu tive essa pausa, mas agora eu vou começar a estudar. Com faculdade não tem como. Não tem, né? Como. Então, assim, vamos ver como é que vai ser, né? Alguém pra cuidar. Nessa correria aí. Vamos lá, vamos começar com pergunta polêmica. Todo podcast, gente, tem pergunta polêmica, né? Vamos lá. Sobre cobrar pra ministrar, estipular valor. Quando as pessoas perguntam, você cobra pra pregar? Você estipula? Não sei o quê. Como que você aborda? Como que você fala? As pessoas mandam mensagem, como você diz que gosta. Quais são suas respostas nesse sentido? Fala pra gente. As pessoas, muitas, vêm e perguntam, missionária, você cobra? Outras já perguntam, como funciona, né? Sempre as pessoas têm essa curiosidade e tal, sempre estão a perguntar. E eu não estipulo um valor, né? Eu não sou a par dessa questão de estar colocando um valor para estar ministrando. Mas eu sempre fecho um valor de acordo com a condição da igreja. A gente sempre chega no bom senso, né? Porque a gente sabe que a gente precisa também. Então, a gente chega no bom senso com a igreja, né? Não estipulando um valor, não falando, tipo assim, só vou por tal valor. Então, é mais ou menos assim que a gente segue o barco. Entendi. Quando se trata das minhas agendas, as pessoas perguntam muito, né? Você cobra pra pregar? Eu já tenho a formação teológica, né? Eu tenho formação teológica, sou professor de teologia. Então, pelo conhecimento, a gente já acaba ficando meio fissurado com algumas coisas. Sim. Primeiro ponto, a pessoa, você cobra pra pregar? Eu já falo, irmãos... Daí você já fica. Já é chato. O primeiro termo já tá aí, porque o termo cobrar, o verbo, a verbalização cobrar tá errada. Verdade. Só se cobra aquilo que se deve. A igreja não deve nada. Concordo plenamente. Então, cobrar não se encaixa. Agora, o termo estipular tá certo. Não faço isso. Mas o termo estipular, vou por tanto, meu preço é tanto, tá certo, o termo. Sim. Mas eu não faço isso. É uma atitude que eu acho errônea. Quando alguém me pergunta, eu falo da seguinte forma: irmão, eu acredito em dois princípios: o princípio de senso comum e o princípio de honra. O princípio de senso comum é saber que todo ministro tem um deslocamento. Ele tem uma ida da sua casa
até a igreja, e da igreja ele volta para casa. Então é o princípio de senso comum. Então o primeiro ponto tá aí, é saber que o ministro tem um deslocamento. Segundo princípio é o princípio de honra. Quem estão levando? Quem é o pregador? Quem é o pastor? Quem é o missionário? Qual é a formação que ele tem? Será que ele vai pregar aqui, vai encher linguiça, vai contar do Bolsonaro, do Covid, do Lula, vai citar coisas assim que não tem relevância no que tange a palavra? Sim. Então, eu acredito nesses dois princípios. Com base nisso, eu pergunto pra igreja, quais são as condições da igreja de me trazer aí, de me levar aí pra poder me abençoar, tanto no senso comum, princípio de senso comum, e tanto no princípio de honra. Porque o que vai adiantar? Eu ir lá e não ter condição nem pra me dar uma oferta. Já aconteceu eu ir pregar em Formosa, fora de Brasília, pregar num grande congresso, Deus me usar, dar lugar, dar tudo de mim lá no altar. Quando acabar a pregação, tapinha nas costas e Deus abençoe. Então já ministro há 12 anos. Então, por conta dessas coisas que vem acontecendo, a gente vai criando algumas estratégias. Claro que tem muitos pregadores que agem de má fé. Sim. Cobram preços exorbitantes e acabam exagerando nesse sentido. Porém, os pregadores começaram a fazer isso por conta da má fé das pessoas que levam. Eu concordo. Então você chega lá, já deve ter acontecido muito contigo. Você chega num lugar longe, tapa nas costas, Deus abençoe, aí você não tem um carro, você não tem ninguém pra te trazer, volta tarde, e aí acontece todo esse cenário. Conta pra mim um cenário desse que já aconteceu, de você chegar em algum lugar, expectativa, conta pra mim alguma coisa assim. Já aconteceu, né? Já aconteceu. Eu que moro em Lusiânia, Planaltina pra gente é longe. É longe, é o quê? 2 horas. Então, 2 horas? É 2 horas. Caraca. Pra gente que mora em Lusiânia, é 2 horas. Então, assim, já aconteceu de eu ir pra lá, pra ministrar, e não abençoarem, entendeu? E isso já no início, né? Outras coisas já me aconteceram também. Então, é por isso, como você diz, a gente vai criando estratégia, a gente vai tendo maturidade, conforme a gente vai passando, a gente vai vendo. E, assim, claro, não esnobando, né? E indo além da palavra, né? Porque muitas pessoas, tipo assim, se aproveitam disso, né? E eu acho que isso é muito errado. Mas, dentro das condições da igreja, dentro, né, dessa questão, acho muito certo ser falado esse assunto, entendeu? Ser comunicado antes de ir. Tem que ser dito, é o que eu falo. Tem que ser falado. O combinado não sai caro. Eu, Jefferson, só saio de casa pra ministrar em algum congresso, culto, etc., sabendo do valor que eu vou receber. Eu não saio de casa enquanto eu não sei do valor. Não que eu estipule o cobro. Eu falo, irmão, qual é a condição de vocês? Vocês conseguem me abençoar? Ah, missionário, é tanto. É 300, 500, é 1.000, é 100 reais, é 150. Beleza, tô indo. Sim. Nas condições de vocês eu estou indo. Agora tem aquele detalhe. Já aconteceu mesmo de gente mandar mensagem pra minha assessoria. Aí... quantos que vocês cobram? Aí, beleza. Não, aqui a gente abençoa segundo o que o Espírito Santo coloca no coração. Aí eu pedi lá pra ela, gente, pergunta aí pra ela o que o Espírito Santo vai tocar na hora, lá no dia. Porque se chegar no dia, eu for pregar longe e a moça dá tapinha nas costas, Deus abençoe, eu vou falar pra ela conversar com esse Espírito Santo aí, pra ela ver o que tá acontecendo, porque não tem lógica. Verdade. Toda pessoa que vai convidar um pregador, ela precisa ter o senso, gente, pelo amor de Deus, vamos se conscientizar. Pastores, pregadores, líderes, vamos se conscientizar. Você quer levar um pregador na sua igreja? Se conscientize. Princípio de honra e princípio de senso comum. Amém? E é sobre isso. Isso aí. Próxima pergunta, Ellen! Vamos que vamos! Vamos lá. Qual seria o conselho que você daria pra alguém que quer começar a exercer ministério e não sabe pra onde ir? Fala comigo. Eita, isso é muito importante. Pesado. Isso é bem pesado. Pesado. Porque tem muitas coisas, querendo ou não. Mas eu acho assim, pra quem quer iniciar um ministério em Deus, relacionamento com Deus, eu acho que é o ponto-chave, sabe? Um relacionamento com Deus é muito preciso para o ministério. Hoje a gente vê pessoas que têm uma boa eloquência, que têm um bom estudo, entendeu? Que têm até uma boa palavra, porém a unção, a graça, a presença de Deus não habita, sabe? E assim, para quem quer começar um ministério, uma das primeiras coisas é esse relacionamento com Deus por intermédio da oração, da palavra, por intermédio dessa busca, né? Agora, olhando assim para um lado... sem ser nesse lado espiritual, para quem quer começar um ministério, não tenha medo. Não tenha medo. Porque assim, vai ter muita coisa, mano. Vai ter muita coisa que vai tentar paralisar. Vai ter muita coisa que vai tentar te impedir de você realizar aquilo que Deus colocou no seu coração. Então, assim, não tenha medo. Eu acho que é uma frase que mexe muito comigo, que tem muito a ver comigo. O medo. Muitas das vezes o medo quer parar essas pessoas que querem iniciar o ministério. Entendi. Sobre pessoas que querem começar a exercer ministério, eu penso muito em algo, né? Inclusive, o foco do podcast cristão é o meu sonho ministerial, faz parte do meu sonho ministerial, que é o seguinte:
Já cheguei em muitos lugares para pregar e a mentalidade dos jovens é, poxa, eu nunca vou ser um pregador, nunca vou profetizar, nunca vou ter o dom de revelação, nunca vou ser batizado. Sempre tem um nunca na mente dele, aquela né? dúvida. Aí ele olha pra gente que às vezes tá lá em cima do altar e fala, não, é só ele. É só ela, é só eles, são só os escolhidos e não sei o quê. E gera essa trava. E desde muito tempo eu tenho esse desejo, esse sonho no meu coração de influenciar o máximo de jovens possível ao ministério profético do entendimento de que é possível. É possível, sim. Eu posso pregar. Eu posso profetizar, Deus pode me usar com dom de revelação, Deus pode me usar pra cantar, Deus pode me usar pra viajar, pra ir pra lá, pra ir pra cá, pra comprar passagem, pra fazer... Deus faz isso na nossa vida. Só que o que gera na mente da galera é a impossibilidade pelo fato de eu ser quem eu sou, de eu ser quem eu sou e não fazer. Só que o meu conselho para as pessoas que querem começar a exercer ministério é o seguinte... Oração, claro, que nem você falou, sim, mas também começar a colocar no seu cotidiano aquilo que ele quer pra ele. Por exemplo, eu quero começar a pregar. Começa a colocar a sua vida em volta de tudo que é pregação. Começa a assistir vídeo, começa a assistir podcast, começa a assistir pregação, começa a assistir o curso, começa a ver isso, tudo sobre... Mergulhe, né? Mergulhe. Exatamente. Por exemplo, eu quando comecei mesmo, tem até os certificados aí, as formações teológicas, eu comecei fazendo curso, me formando, me capacitando, estudando, metendo a cara nos livros, livro da Bíblia da Reforma Protestante, Martim Lutero, né? Várias coisas, a gente mergulhando pra poder aprender mais de Deus. Aí tem muita gente que às vezes quer até pregar, mas não mergulha. Não mergulha. Só fica ali no superficial. Eu quero cantar. Aí tem até gente que não sabe, né? Eu falo direto isso pra minha esposa. Tem lá no YouTube, lá, você quer começar a cantar? No YouTube... Você consegue colocar o playback que se encaixa com a sua voz. Tom alto, tom baixo, contralto, 2 tons acima, 2 tons abaixo, tom masculino, tom feminino. Então tem gente que canta, meninas, jovens que cantam na igreja, mas não sabe o básico do playback, não sabe fazer uma melisma, não sabe fazer um falsete. Aí a pessoa, não, mas pra que isso? E não sei o que e tal. É o suficiente, não pra você, mas pra Deus. A gente tem que entregar o melhor. Então, meu conselho seria, começa a pegar o seu cotidiano e praticar em volta de você. Mergulhe realmente naquilo que você quer, né? Exatamente. Mergulhe realmente, isso é verdade. Querendo ou não, o ministério, ele é sugador. Querendo ou não. Ele acaba sugando bastante. Então, tipo assim, se você não tá disposto a realmente enfrentar a responsabilidade do ministério, tu não rompe. Não tem nem pra onde ir. Não tem pra onde ir. Então, coloca tudo ao seu redor. Quer se destacar no Ministério do Louvor? Pesquisa tudo sobre louvor, faz curso. Cola com pessoas, se conecta com pessoas, aprende, faz aquilo ali. Tudo é aprendível, coloca na sua cabeça. Tudo é aprendível. É verdade. Tudo é aprendível. Não sei falar bem em público, tem curso de oratória. O que é oratória? Falar bem em público, se expressar bem em público. Mas eu não sei pregar minha palavra que eu não consigo entender. Exegese, hermenêutica, homilética. Atributos para uma pregação, interpretação bíblica, como entender as escrituras. Então tem tudo se aprende. Não tem essa e você colocar desculpa para exercer ministério com base naquilo que você não sabe. Tudo é aprendível. Amém? Próxima pergunta, Ellen. Vamos lá. O que é mais importante para poder exercer ministério? Palavra ou oração? A oração. A oração? Com certeza. Por quê? A oração, mano, pra mim, ela é a estrutura. Ela é a base. E eu cresci, como eu disse, né? Cresci num lar evangélico. Então, tipo assim... Eu cresci ouvindo, a oração é a chave da vitória. Talvez pra alguém essa frase é até uma frase de impacto, né? Ou algo assim do tipo, mas ela é muito viva. Essa frase, ela é muito verdadeira. Porque assim, a palavra, ela edifica. A palavra, ela fortalece, mas é a oração que levanta. Então, tipo assim, o ministério que começa com oração é o ministério que vive milagre. É o ministério que vive o sobrenatural de Deus. E apesar que a oração, ela caminha junto com a palavra... Mesmo assim, dentro das duas, ainda digo que é oração. Entendi. Certa feita perguntaram, eu quis até te perguntar por conta disso, perguntaram uma vez isso para um teólogo. O que é mais importante, a oração ou a palavra? Ele foi lá e respondeu com uma pergunta, né? Ele falou bem assim, o que é mais importante para um pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? Aí quem perguntou assustou. Ué, como assim? Eu perguntei uma coisa, ele fez outra pergunta, aí a pessoa entendeu. Se ela de fato... São necessárias as duas. Entendeu? Sim. Se você ficar sem uma asa, você não voa. Não voa. Não voa. Então, os dois, assim, são importantes. Eu acho que você vai entender meu raciocínio. Já percebeu que tem gente que estuda muita teologia, se formou, faz tudo. Só que o cara não acredita no batismo do Espírito Santo.
O cara não fala em línguas. Não acredita em milagres. Eu não acredito em milagre, é o sensacionalista, né? Que eles acreditam que os dons se cessaram, né? Agora, os que acreditam que continua são os continuistas. Então, o cara fica tão formal, fica tão... Eu não acredito nisso, isso aí é besteira e não sei o que e tal. E começa a bater contra o que o Espírito Santo tá agindo. E eu sou pentecostal, gente. Eu vou pra cima, eu falo em língua, eu pulo, entendeu? E pode falar o que for. Eu sou teólogo, mas eu sou pentecostal, não tem essa. Isso é muito bom. Só que tem gente que, pelo contrário, já ora muito. Pelo que eu vi, não é assim. Mas tem gente que ora muito e acaba se equivocando. É os famosos neopentecostais, né? Que tem a divisão. Sim. É a galera que anda com cajado na rua, anda com pano de saco, sai ungindo o povo em cima do monte, sai tacando água na cabeça do povo. Né? São os neopentecostais. Sim, tem muita gente. Aí o que acontece? Nos pentecostais tradicionais, que somos nós, da Assembleia de Deus, etc. A gente acaba sendo atacado por uma coisa que os neopentecostais que não têm um conhecimento, tem a oração, tem a intimidade, busca muito, Deus usa. Mas pela falta do conhecimento bíblico e da teologia... acaba se emocionando. Sim. Aí profetiza casamento pra um, profetiza morte pra outro. É verdade. Você já deve ter visto em cima dos montes aí. Muito. Já vi muito. As profetadas aí. Já vi muito. É por isso que eu falei aqui pra você. Os dois andam juntos. Porém, né, se fosse pra escolher somente um... Eu, no caso, escolher um, tipo, no sentido de fortalecer mais, de estar mais em evidência. Seria a oração do que a palavra. Mas não diminuindo o poder da palavra. Porque ambos, não tem como, mano. Não tem como. Quem tem um ministério do louvor também, precisa entender isso. É muito interessante, porque muitas vezes quem canta esquece da palavra. Às vezes ora, entendeu? Mas esquece da palavra. E isso é muito poderoso, porque, tipo assim, a palavra, ela edifica a gente de uma forma que põe a gente de pé. A palavra dá visão. A palavra dá o discernimento. Você consegue entender as coisas por intermédio da palavra do Senhor. Então é muito poderoso isso aí. A palavra é essencial, gente. É essencial demais. Hoje o povo tá perecendo por conta disso. Né? A gente, você que prega, né? A gente vê muito nas igrejas o que tá acontecendo com as igrejas, né? Justamente por conta que a palavra, ela tá ficando em último lugar. Poxa, você chega num culto, num congresso... Gente, isso aqui é um caso polêmico. Você chega num culto, num congresso, vai te entregar a palavra 9, 10 horas, e aí fala assim, dá lugar, missionária. Dá lugar, mas pelo amor de Deus... Entendeu? Isso é verdade. Isso mesmo. É muito verdade. Aí a pessoa fala, não pode dar lugar, mas você olha pra cara dos irmãos, os irmãos estão tipo assim, acaba. Vão cancelar. Acaba. Isso é verdade, gente. Você chega num culto, ei, o horário tá avançado, você tem 10 minutos, tá? Nossa, me quebra demais. Me quebra muito. Aí é o que o pastor Eliseu Rodrigues falou, né? Aí eles vão lá e falam, vamos pro momento mais importante do culto. 10 minutos, 5, não dá. E aí muitos deles falam assim, jogam uma culpa muito grande sobre o pregador, quando não tem almas, quando não tem milagre. Mas peraí, gente. Você tem 10 minutos, mal dá pra você fazer uma oração. Você tem 30 minutos, entende? Apesar que quando o Espírito Santo de Deus quer agir, ele age, né? Independente do tempo. Mas eu falo assim, poxa, a palavra já ocupa todo o espaço ali. Às vezes você não tem o poder nem pra fazer um clamor com a igreja. Não tem o poder nem mesmo de você chamar os jovens na frente pra orar pro batismo com o Espírito Santo, porque não tem tempo. Entende? Cortou o tempo. Cortou. A pregação ela se divide em alguns pontos. Tem o tema, né? Tem a introdução, tem o desenvolvimento, tem a aplicação e tem a conclusão. São 5 pontos. Você não consegue nem introduzir direito. Verdade. Você não consegue nem desenvolver, nem aplicar e nem concluir. Você fica uma pregação ali meio por elas, aí termina a pregação, aí o que você entendeu da palavra? Eu entendi que foi forte, entendi que foi manto. Foi mistério. Foi mistério, mas não entendeu a palavra na sua raiz. É verdade. Isso aí é um fato muito interessante. As igrejas, a galera tem que se conscientizar mais, dar mais tempo. Acontece muito demais, onde eu vou, acontece demais. Próxima pergunta. Qual foi o maior desafio que você teve que superar enquanto você começava a desenvolver ministério? Pensa assim... Há anos atrás, o meu maior desafio foi esse, eu tive que enfrentar isso, minha maior dificuldade foi essa. Volta aí, faz uma retrospectiva e liga pra gente, vai lá. Gente, começando dos desafios maiores pra mim, pro meu ministério, eu acho que foi eu mesmo. Né? Eu vou começar por esse ponto, porque o desafio da dúvida, muitas das vezes, quando você vai iniciar um ministério, o inimigo já fica ali, aquela guerra muito grande espiritual.
Então, muitas das vezes, eu tinha a dúvida. Muitas das vezes, o inimigo queria colocar essa dúvida no meu coração, mesmo sabendo do que Deus tinha na minha vida. Será? Mas ainda batia, sabe aquele dia que você fala assim, Deus, será que é isso que o Senhor tem pra mim? E muitas das vezes eu ficava nessa. E um outro desafio que muitas das vezes foram difíceis pra mim superar foi a cobrança. A cobrança comigo mesmo. Por isso que eu tô falando que as das maiores guerras foram comigo mesmo. Por que a cobrança, Ellen? Tipo assim, ó. Todo pregador já passou por isso. Você prepara a palavra em casa. Aí você prepara ali, o céu desce. Né? Você tá no mistério ali. Deus, parece que Deus tá ali contigo. O céu tá baixinho. O Senhor tá ali contigo ali, dentro do teu quarto. E quando você chega na igreja, não sai nem a metade daquilo que tu tinha preparado. E aí, quando eu chegava em casa, eu me cobrava tanto que eu me chorava. Eu chorava e falava, poxa, hoje a minha palavra foi péssima. Caraca. Hoje eu preguei mal demais. Não, eu não quero mais isso pra minha vida. Sabe? Aquela cobrança. Só que eu entendo que, tipo, eu não tinha maturidade espiritual. Eu não tinha ainda essa maturidade que eu tenho hoje. De entender que, tipo, nem todo dia vai ser aquela coisa, vai virar. Né? Nem todo dia vai virar, né? Como muitos dizem aí. Mas não tinha essa maturidade. Então, eu cobrava muito de mim. E quando a pessoa tá fragilizada dentro dela, tudo ao seu derredor parece que tá ligado àquilo. Se alguém te fala uma palavra, você acha que tá ligado àquilo que você tá sentindo. Se alguém te olha de um jeito diferente, você fala, tá ligado com aquilo que eu tô sentindo. Então, assim, acaba que o desafio, quando ele começa interno, é pior do que externo. Porque o interno tá aqui na tua cabeça. Então, tudo que tá ao seu redor, você liga àquilo que você tá sentindo. Então, assim, eu acho que, até pra quem tá começando o ministério, ore pra que Deus te dê força pra romper com os desafios dentro de você. Porque quando você tá bem com você mesmo, dentro de você, vai chegar o desafio externo do lado de fora, mas você vai estar bem pra lutar contra aquilo. Entende? Você vai estar forte pra lutar contra aquilo. Outro desafio que eu passei, mano, foi por conta da idade. Então, tipo assim, hoje eu dei uma engordadinha. Hoje eu tô com cara mais de adulto, viu? Mas quando eu comecei a pregar, bem pequenininha, assim, parecia um menino dentro da igreja. Dois. E aí, tipo assim, a gente via, mano, os olhares, né? A gente via, assim, as pessoas, né? Muitas das vezes, essa é a pregadora, né? Quantas das vezes, né? Eu já escutei de um pastor, depois que eu terminei de pregar, ele pegou o microfone e falou assim, menina, eu não tava dando nada por você. Ele falou diante da igreja, eu não tava dando nada. Então, tipo assim, os desafios das pessoas. Hoje, querendo ou não, a gente, hoje, não só hoje, mas o ser humano, ele tem essa necessidade de saber a opinião dos outros. Entendeu? O que tá achando da minha palavra? O que tá achando disso? O que você achou, entendeu? Então, tipo assim, isso era um desafio. Isso era um desafio, né? Das pessoas olharem pra mim e eu querer que elas vejam aquilo que Deus me mostrou que Ele tinha comigo. Entendeu? Assim, aquela questão de superar a expectativa. Entendi. Você tá entendendo? Entendi. Fora de outros desafios, né? Renúncia. Essa questão renúncia, que é terrível. Essa questão aí da gente... Aconteceu comigo, mas graças a Deus, a teologia, os estudos, deu pra dar uma salvada. Sim. E eu abri a mente rápido. Porque de fato aconteceu isso também. Estudava a palavra, o céu descia. Eu falei, meu Deus, aqui agora... Hoje vai acontecer. Quando eu chegar dessa, vocês se preparem aí, meu irmão. Jesus. Vai virar, cada jeito. Quando eu chegava, não fluía nada. Mensagem não fluía, e o povo não dava glória, e não interagia. Eu falei, meu Deus do céu, mas que negócio ruim. Não, e a gente coloca a culpa na gente. Eu falava, Deus, não tô orando, não tô buscando. O que tá acontecendo? Estudei. Tô no pecado, Deus, misericórdia. Aí eu comecei a aprender, e eu li uma frase uma vez num livro, que fala a seguinte forma: barulho não traz o poder, mas é o poder que traz o barulho. É verdade. Arrepiei aqui. Quando eu li essa frase, eu entendi. A chave parece que virou. Porque eu falei, cara, não precisa eu ficar fazendo barulho pro poder descer na casa. Sim. Entendeu? É o poder que vai trazer o barulho. E é sobre isso. E aí eu comecei a buscar, comecei a estudar, comecei a ir pra cima. Graças a Deus, hoje eu tenho essa maturidade. Não é porque a galera não interagiu, não deu glória, não virou, que eles não receberam. A Bíblia fala que a palavra de Deus não volta vazia. É verdade. Em qualquer lugar que você for, você pregou a palavra não vai voltar vazia. Outra coisa que eu tive que aprender também é ser o famoso pregador camaleão. Saber se adaptar em cada altar. Por exemplo... Nossa, isso é muito fato. Você chega na pentecostal, você fala, Deus é na sua vida. Glória a Deus! É desse jeito. Você chega numa batista, aí você fala, Deus é na sua vida. Aí o povo...
bate palma. São igrejas e denominações diferentes umas das outras. Costumes diferentes da igreja mesmo. Aí eu tive que ir me adaptando e aprendendo, mas isso aí foi tranquilo pra mim. Porém, o meu maior desafio, não foi esse, né, mas o meu maior desafio foi o termo das pessoas também, sempre engloba pessoas, mas o meu maior desafio foi aquele termo das pessoas falarem assim, uai, pra que você tá exagerando tanto assim? Pra que você adora desse jeito? Pra que você estuda tanto? Pra que você quer ficar pregando e botando teologia nas coisas e não sei o que? Pra que isso? E não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E as pessoas sempre me falavam isso. Não tem, você tá exagerando, né? Você quer se achar? Você se acha melhor que os outros? Olha, você quer ser o professorzão? Sempre Isso pesa. Eu ouvi aquelas palavras, isso me matava. Eu lembro que eu tinha um pastor muito religioso, ele não podia ver eu pegando uma câmera pra gravar, pra falar dos meus cursos, das aulas, etc, que ele já olhava assim e não gostava. Pra que você tá exagerando? Pra que isso? Pra que isso? E eu orando a Deus no meu quarto, chorando, falando, Deus, mas por quê? Deus, ele me fez lembrar de uma passagem. Olha. Qual passagem? A passagem daquela mulher que vem com um vaso de alabastro, você conhece? Entra dentro do culto, Jesus estava no culto, estava na reunião, ela entra no culto e acha um lugar específico, o lugar é aos pés de Jesus, ela quebra o vaso de alabastro, o incenso se derrama, o cheiro se corre por aquele lugar, e aí eu percebi algo, primeira coisa, a mesa estava completa, não tinha espaço na mesa. Não tinha lugar pra mulher sentar. Olha aí. Não tinha posição pra ela adquirir. Não tinha lugar pra ela poder ir ali. Peguei. Só que a mulher não veio atrás de posição. Ela veio posicionada pra adorar. Ai, Jesus, pega aí. Não, parei. A mulher, ela não veio atrás de posição. Ela veio posicionada pra adorar. Ou seja, todos os lugares estavam preenchidos. Ah, a portaria tá preenchida. Ah, pra mexer no... tá preenchida. O Ministério de Louvor tá preenchido. Tá tudo preenchido. Só que a mulher não veio atrás de posição. Ela veio posicionada pra adorar. Ela encontrou um lugar de adoração onde ninguém pensava que podia existir. É verdade. Ela vai aos pés de Jesus, quebra o vaso e começa a adorar. Por quê? Porque verdadeiro adorador, ele não espera posição pra adorar, ele já vem no nível de adoração. Tá aí a diferença do verdadeiro adorador e daquele que espera cadeira, posicionamento, local, autoridade, unção, cabelo, espera tudo pra poder adorar. Ela não esperou. Ela entrou, adorou. Aí é o que acontece muito. Ela derrama o vaso, quebra e alguém se levanta. Nome é Judas. Pra que ela tá fazendo isso? Por que ela tá quebrando esse vaso? Esse vaso é tão caro. Poderia pegar o vaso, vender, porque é muito caro, é caríssimo, e dar pros pobres. Aí o texto abaixo disse que Judas não falou isso porque queria ajudar os pobres. Judas disse isso porque ele era ladrão e roubava a bolsa de dinheiro. É desse jeito. Ou seja, pra toda verdadeira adoração que um verdadeiro adorador tá derramando, vai se levantar um Judas pra tentar roubar aquilo que você está entregando no altar. Porque Olha o Judas, aí, ele não se destaca. O Judas, ele não consegue entregar tudo. O Judas, ele não consegue adorar em espírito e em verdade. Ele adora na carne e na mentira. Aí ele quer atrapalhar quem tá chamando a atenção de Cristo pra tentar colocar ele na frente. Só que é aquela, né? Verdadeiro adorador que é adorador, Jesus quebra protocolo, Jesus honra, e é sobre isso. Um crente posicionado, gente, um crente determinado, um crente que tá decidido no que ele quer em Deus, nada para ele, entendeu? Ele tá posicionado, né? Isso é uma grande verdade, essa questão da posição, porque hoje as pessoas não querem mais esse posicionamento, Jefferson. Hoje as pessoas não querem mais esse posicionamento. Hoje a gente não tem mais crente que querem se posicionar. E é por isso que a gente tá faltando tanto dentro da igreja. Tá precisando de pessoas dentro da igreja posicionadas. É uma igreja que tá cheia, mas que não está ocupada aquelas posições. Entendeu? Tem muitas posições que não estão ocupadas. Posições de verdadeiros adoradores, como você disse. Pessoas que realmente pregam a palavra independente do ambiente, independente do lugar, entendeu? São muitas posições que não estão ocupadas justamente porque as pessoas não querem mais posicionamento. As pessoas querem se aparecer. As pessoas querem um palco para se apresentar e não um lugar para estar, um posicionamento para estar. É muito poderoso isso. Sobre isso. Sobre se aparecer, sobre se mostrar, dizer que tem isso, dizer que tem aquilo, dizer que não sei o quê, dizer que eu faço mais, dizer que isso, dizer que aquilo. Nossa, Jesus sempre refutou isso, Jesus sempre foi contra isso, inibiu isso. E aí é até interessante falar disso, que eu até lembrei da passagem de João, né? João tá lá com seus discípulos, aí Jesus passou, aí aquela coisa toda, Jesus tá pedindo seus discípulos pra batizar mais gente, aí do nada levanta uma picuinha no meio dos discípulos de João. Aí o discípulo de João fala, mestre, tu ficou sabendo? Jesus tá batizando mais discípulos que o senhor. Jesus tá fazendo mais que o senhor. Aí o João, não, senta aqui, vamos conversar. O negócio é o seguinte, convém que ele cresça,
que eu diminua. Convém que ele apareça e que eu desapareça. Deixa eu te explicar um negócio, meu irmão. Quem brilha é ele, quem se destaca é ele, a estrela que brilha é ele, o melhor é ele, a adoração é pra ele. Se ele ampliar, ampliou. Se ele cresceu, não é eu, não é através de mim, é através dele. É isso que a galera tem que entender. É verdade. Porque o que mais tem acontecido, você vai se identificar muito, é os altares virou ringue. Pra ver quem é que fala mais, quem é que diz mais. Aí tem as famosas indiretas e não sei o quê. E papapá. Posso entrar nesse ponto? Eu parei pra falar. Vou falar. Gente do céu, eu dirijo vigília. Eita. Eu tenho uma vigília que se chama Céus Abertos. Eu vi lá. E tipo assim, mano, quando Deus colocou esse projeto no meu coração, uma coisa que eu determinei no meu coração, eu tenho uma equipe com 11 pessoas, e eu falei pra eles, mano, o negócio é o seguinte, nós não colocaremos aquele milhão de pessoas no cartaz. Entendeu? Porque eu detesto isso, de verdade. Também. Entendeu? Por que acontece? Não é pela quantidade de pessoas que estão ali. É por conta que você coloca dentro de um cartaz 5 pregadores, pessoas que pregam. Vamos colocar 5, na maioria das vezes até mais. 50. Mas vamos colocar 5. Digamos que pessoas que pregam, que estão acostumadas a pregar. Quando elas chegam na vigília, elas esquecem que elas estão ali para dar uma saudação. Elas vão pra quê? Pra pregar. E aí o que acontece? Quando um prega, o outro já tá pronto pra refutar a palavra daquele. Exatamente. Você tá entendendo? Pra ele ser melhor do que aquele que antecedeu ele. E isso vai. E assim por diante. Aí quando chega na hora da palavra, mano, o que o pregador da noite tem pra falar? Você tá entendendo? Então, além do ringue que acontece, sofre muito o pregador. Eu não prego mais em vigília. Raramente eu prego em vigília. Hoje, pra me pregar na vigília, eu tenho que ver quem é a pessoa, quem são as pessoas, se são amigos, se são pessoas que realmente são de Deus, pra que eu possa ir ministrar. Não faço isso mais. Eu me matava, o Misael mesmo sabe. A gente se matava, sabe? Todo final de semana, em vigília, no domingo de manhã, EBD, entendeu? Meu Deus. Eu falei, não, faço isso mais não. Eu também sou do mesmo jeito também. Pra ir em alguma vigília, eu já falei, não vou em vigília, não vou. E outra, não é, galera, é porque eu sou muito afastado das outras pessoas. Deus vai me dando as coisas, Deus vai me dando projeto. E eu fico muito afastado. Aí tem alguns pregadores meio distantes que depois só escutam os boatos, né? Ah, ele se acha, e não sei o quê. É o teólogozão, quer ficar só afastado. Porque sempre uma cúpula, um monte de gente ali, nas mesmas agendas. Eu prefiro ficar na minha e não me envolver tanto. É melhor mesmo. Pra poder não me queimar. Por quê? São pregadores que se unem e estão num monte de lugar se queimando. Se queimando num monte de lugar. Nossa, isso é real. Aí vai numa igreja ali, aí se queima. Aí vai na outra igreja ali, se queima. Aí vai, se queima. Vários lugares. E se você tá junto, se queima também. Junto. Aí tem igrejas, Deus me perdoe, tem igrejas que eu não piso o pé. Tem igreja que eu não piso o pé. Por quê? Porque não tem uma autoridade pastoral de respeito, entendeu? São igrejas que são queimadas pela forma que se desenvolve a toda a liturgia do culto. Então tem lugares que eu não vou. Por quê? Porque eu quero preservar o meu ministério. Tem até uma pregadora, não vou citar nome, aqui dentro de Brasília que ela tava explodiu, pregando em vários lugares. A mulher começou a pregar em vários lugares, queimado, e prega numa vigília aqui que tem 50 pessoas. Foi. Hoje as agendas dela diminuiu tanto. Ninguém chama ela. Meu Deus. Começou a se queimar de uma tal forma. Então, o lugar que... fadiga, né, o ministério da pessoa mesmo, o lugar que você vai determina quem você é. Então, tipo assim, eu só vou em lugar que me dá honra. Se não me dá honra, eu não vou. Eu sou um cara que dou honra pra pregadores, pra convidados. Eu sou um cara que faço o melhor. Então, se eu for chegar num ambiente pra não me honrar, eu não vou. Então, só vou em igrejas que de fato me honram e de fato sabe prestar o devido respeito e não tem essa queimação toda. Recebe na qualidade de profeta, né? Exatamente. Próxima pergunta. Bora lá. Diga pra mim qual foi a música que marcou seu ministério de anos atrás. Uma música de anos atrás. Ai, meu Deus, agora... De hoje, agora é no já. Agora eu tô me é no já. Uma música que te marcou, uma música que você começou. Alguma música que tenha te marcado. Fala comigo. Uma música que tenha me marcado no passado. Específica. Pode ser no passado, hoje. Hoje, uma música... Eu vou falar de hoje enquanto eu lembro do passado. Pronto. Uma música que marcou muito foi a música da Valesca que fala Quem Começou a Boa Obra. Mano, aquela música... Marcou. Ela é profética na minha vida, porque... É muito verdade, aquela letra, né? Quem começou a boa obra é fiel, ele é fiel pra terminar. E era o que a gente tava falando. Tipo assim, quando
o profeta Abacuque, ele vai dizer, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Eu acho aquilo tão profético, porque quando a gente tá no início, a gente tá naquele gás, a gente tá naquele ânimo, aquele fervor, aquela agonia pra chegar, pra avançar, a gente se anima. Isso é do homem mesmo, natural da gente. E quando a gente já está prestes a chegar, a concluir naquilo que Deus disse, quando a gente começa a ver a linha de chegada, a gente também se anima. Mas no meio é onde a gente é quebrado, é onde a gente é perseguido, a gente é amassado. Meu Deus, é nesse meio que acontece tudo. Então, tipo assim, quando eu falo, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, eu sinto, eu levo para esse lado profético na minha vida, porque é um momento que você duvida. É o momento que você fala assim, meu Deus, parece que eu não tô vendo o outro lado dessa embarcação. E aí é a hora que esse hino entra. Quem começou a boa obra? Top. O Deus que te fez sair daqui é o Deus que vai te sustentar até a chegada. É o Deus que vai te dar a vitória até você chegar. Agora, no passado, eu cantava muito aquele louvor Entra na Minha Casa. Ah, não, para, não. Você tá me imitando. Não, é sério. Não, tá me imitando. Entra na Minha Casa era... Tá me imitando. No início do meu ministério, ela me marcou muito. Porque eu comecei cantando, né? Eu não comecei pregando. Tem quase 13 anos que eu ministro. E aí eu comecei cantando na igreja, aquela coisa toda. E aí... A gente sempre começa cantando, cantando. Acho que é mais fácil. Eu também acho. É mais fácil. Arranha, mas vai. Tem um playback. Aí, beleza. Eu cantava na igreja e todo culto eu cantava. Aí, beleza. Eu tinha... O culto padrão, né? Terça, quinta e domingo. Aí, no culto de terça, eu cantava Entra na minha casa, entra na minha cantor, gente. Ele canta. Aí, na quinta-feira, eu cantava Entra na minha casa, entra na... Quando ia no domingo, eu mudava. No domingo, eu mudava o repertório. No domingo, eu já cantava Entra na minha casa. E era todo culto. Eu acho que eu passei mais ou menos... Nós estamos vivendo a mesma história aqui, viu? Eu passei mais ou menos anos cantando a mesma música. E aí tinha gente que falava, troca a música e não sei o que. Beleza, eu vou trocar. E passava mais um ano cantando a música. E canto pequenininho, cantando. Porque eu comecei a pregar com 9. Então, tipo, com 6, 7, 8, eu já cantava. Muito jovem também. Já cantava. Eu fui batizado com o Espírito Santo com 7, 8 anos de idade. Aí. Novinho. Aí depois o repertório mudou pra Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Mudei pra essa, aí passou vários anos até começar a pregar. Foi só essas duas. Olha, quando eu era criança, lembra que eu te falei que eu cantava? Criança, era esse louvor. E a minha igreja, o culto era de segunda a segunda. E minha mãe era pastora. Ela tá me imitando. Gente, é sério, eu cantava essa música todo santo dia. Quando não era essa, a outra música que eu cantava era A Minha Vitória Hoje Tem Sabor de Mel, da Damares. A minha vitória hoje tem sabor de mel e sabor de mel. Agora eu vou te falar uma coisa. Hoje eu já não tenho mais essa voz pra cantar, não. Sério? Sério. Eu canto toda vez. Quem me acompanha aí sabe que eu sempre canto depois que eu prego. Isso é de lei. Eu gosto de cantar depois que eu prego. Mas eu não tenho aquela voz assim... Vozeirão. Não, aquela voz fina, assim, suave. Entendeu? Hoje eu tenho uma voz mais grossa, entendeu? É tanto pregar, ué. Meu Deus, é mistério. Vamos lá, vamos para a próxima pergunta polêmica. Missionária, mulheres cristãs, podem fazer academia? Ai, gente, isso aí é... Olha ele tocando. Gente, pode sim, né? Pode sim. Desde que você não use a academia para sensualizar. Entendeu? Nós temos um parênteses aí, né? Não tem problema, porque até então é uma questão de cuidado, né? É uma questão de saúde. Mas assim, mano, tem umas pessoas que usam, né, da academia pra usar uma roupa vulgar, pra fazer um vídeo vulgar, pra ir olhar os irmãos, né? Só o sangue de Jesus. Então, assim, depende do que, né, como a pessoa tá levando. Isso é tão engraçado, porque eu acredito, Jefferson, que tem coisas que Deus não permite na vida de uma pessoa. Tem coisa que Deus não dá porque ele sabe que aquela pessoa vai se corromper. Tem lugares que Deus não permite nem aquela pessoa pisar o pé porque ele sabe que ele vai se corromper. E às vezes você fala assim, nossa, mas uma academia, talvez pra você é algo simples, talvez pra mim é somente uma academia que você vai lá, malha pra se cuidar. Mas talvez pra alguém é um lugar que ele vai se corromper. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter muito essa questão da gente se autoavaliar. Se você tá vendo que está te corrompendo, não vá. Corta.
Entendeu? Então, eu acho assim, isso vai muito de pessoas. Top. Concordo plenamente. Nesse sentido também é saúde. A gente tem que se cuidar, mas também se privar, Vigiando. Vigiar, varão. Vigia, varão. Ei, varão. Ó. Vigia aí você que tá me ouvindo aí, varão. Fica botando aquelas blusinhas apertadinhas, não, varão. Vigia. Essa semana, Ei. eu e o Misael começamos. Engraçado, né? Eu e o Misael começamos a academia, porque, gente, casamento engorda, viu? Eita. Casamento engorda. Eita. Meu Deus do céu. Eu casei magrinha, já engordei 5 quilos depois que eu casei. Mas foi bom pra mim. Eu tava precisando de uma engordadinha. Mas é isso aí, gente. Vamos Vigia. lá. Próxima pergunta polêmica. Essa aqui é polêmica, hein? Política, meu Deus do céu, política. Vamos lá, existe uma frase muito popular entre os cristãos, né, entre a galera secular, e a galera fala, política e religião não se discute. O que você acha dessa afirmativa? Faz sentido. Faz sentido. Porque tanto política como religião, cada um tem a sua. Então, assim, é uma coisa que as pessoas, se você for ficar entrando nesse assunto, é uma coisa que vai sempre dar atrito. Quando a pessoa tá na mesma linhagem, né, na mesma linha, tudo bem. Mas é uma coisa que dá muito atrito e as pessoas também falam muito que política e cristão também não combinam, né? Tem essa parte também. Então, assim, eu acho que vai muito... Acho que é uma questão muito pessoal. Tem uma frase, né, de Charles Spurgeon. Top. Revela. Charles Spurgeon. Ele fala que enquanto a política e a religião não se discute, muitos falsos profetas pregam e muitos ladrões estão no poder. Esse termo discutir, às vezes a gente meio que tira o contexto, né, e às vezes leva para outro lado, né, de confusão e etc. Só que esse discutir é um discutir de ideias, um debate, um diálogo, etc. Um debate em si. Sim, então, eu entendo. No meu ver, eu acho importante, porque o que acontece? Quando a gente para negligenciar alguns pontos, a gente se compara aos testemunhos de Jeová. Irmãos, respeito, mas não concordo com algumas tradições e alguns dogmas, etc. Por exemplo, eles não acreditam na transfusão de sangue, ou melhor dizendo, doação de sangue. Eles não acreditam. Eles falam que pode contaminar outra pessoa por intermédio de pecado. Não comemoram nada. Não comemoram aniversário, não comemoram datas, essas datas comemorativas. Não comemora nada. Datas populares. Além disso, tem os desassociados. Quando você peca lá na igreja, por exemplo, o jovem caiu com a irmã. Se você é um desassociado, eles não falam com você, eles não vão dialogar com você, eles vão te excluir como se tu fosse um ninguém. Então são algumas coisas chatas. E outro ponto é esse, eles são neutros, então não vota nem A e nem B, nem A. E aí já é um erro. Por quê? Porque quando você chega lá pra votar, e votar é obrigatório, quando você chega lá pra votar, você aperta nulo, e pra quem estuda o básico de política, você sabe que o seu voto de negação, o seu voto de nulo, vai pra quem tem mais votos. Ou seja, de toda forma, tá sendo uma influência. Você pegou. Então, de qualquer forma, ele tá apoiando alguém. Então, melhor do que negligenciar aquilo que ele poderia estar votando e nos ajudando, ele poderia tá fazendo certo. Agora, um ponto interessante a respeito de ter pessoas cristãs dentro da política. Isso é uma coisa que divide muito opiniões. Mas vou falar a minha opinião. Eu acho que precisa ter. Sim, concordo. Entendeu? Eu acho, sim, que precisa ter pessoas pra nos representar lá, sabe? E isso é uma coisa que discute muito, as pessoas falam muito disso. Mas eu creio, sim, mano, que precisa ter alguém ali pra tá defendendo, pra tá falando, pra tá, de alguma forma, defendendo não só a questão do cristianismo, não só a questão do povo de Deus, mas também muitas leis contra a sexualidade, muitas... Aborto. Tanta coisa, gente, tanta coisa, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que precisa ter pessoas do bem lá, pessoas de Deus, pessoas cristãs. É porque preciso. Por muito tempo você vê que os cristãos colocaram a política, a televisão, tudo pro diabo. Televisão do diabo, política é do diabo, tudo pro diabo. Aí o diabo, vocês não querem? Eu quero. Sim. Eu quero. Aí ficou com a televisão, ficou com a política, ficou com tudo. Depois que os cristãos foram acordar. Agora que tá começando a abrir a visão. A internet abriu muito espaço, né? O poder de expressão, né? Que é direito de todos, né? E de poder se expressar, poder falar e dividir opiniões. A questão do aborto é muito importante, é um dos temas que a gente ia abordar. E, de fato, o cristão, pelo amor de Deus, se ele apoiar o aborto... Não tem como. Não tem pra onde, né? O próprio livro de Jeremias. Pelo amor de Deus, não antes tem que eu te como. formasse no ventre, antes que eu... Já te conhecia, ou seja, desde ali o Senhor já tava, né? Já te dei te deu por profeta às nações, então é algo que a gente tem que estar lá no meio, concordo plenamente contigo. Partindo para outra vertente aqui, o que você acha a respeito do ateísmo, ou melhor dizendo, os ateus, quem não acredita em Deus, e o que você falaria para uma pessoa dessa?
Ai, isso aí é Pesado, muito forte. pesado, Muito pesado, pesado. muito pesado mesmo. É um assunto que faz anos que eu não falo desse assunto com ninguém. Mas, assim, eu já estudei com um rapaz que era ateu. E eu, todos os dias, eu queria mostrar pra ele, sabe? Eita. Eu queria mostrar pra ele que Deus existia. Deus. E assim, eu falava, Deus, me dá sabedoria pra colocar isso na cabeça desse menino. Me dá sabedoria pra que eu possa. E tudo que eu falava, ele tentava vir, sabe? A gente passava o dia inteiro brigando. A professora colocou a gente, sabe, aquela época de mapeamento? Sei. Então ela colocou eu com ele. E o dia que ele falou que ele era ateu e ele sabia que eu era crente, a escola inteira sabia que eu era crente. Porque eu ia de saia pra escola. Então a escola inteira sabia que eu era crente. Então, assim, ele, sua crentinha. E aí, aí começou, né? Aquela coisa, né? Aquela coisa. Então, tipo assim, eu acho a pessoa que é ateu é até difícil de falar, porque uma pessoa ateu, eu fico a pensar o que passa pela cabeça de uma pessoa dessa, sinceramente. Porque em tudo a gente vê Deus. Então, eu acho, assim, que a mensagem que eu diria pra essa pessoa é: experimente. Eu acho que eu diria pra essa pessoa, dê uma oportunidade pra conhecer. Porque muitas delas se trancaram e ela colocou essa verdade dentro dela. E talvez muitos nunca nem abriram o coração, nunca nem abriram a mente pra conhecer ou algo assim do tipo. E eu acho que é preciso, sabe, essas pessoas se despertarem pelo menos de uma possibilidade e tentar conhecer, sabe? O que eu tenho visto muito é que os cristãos fogem desse assunto. Isso é algo que acontece muito. Foge muito, Galera, porque é uma coisa é séria, pesada. é tenso. Tensa. Aí a falta do conhecimento nos faz ficar impossibilitado de falar a respeito desse assunto e a gente fica meio que assim. Porém, o que eu falaria para o Mateus? Eu apresentaria para ele pontos históricos, pontos científicos, porque o que acontece? Sim. Jesus é um fato histórico. Jesus é um fato científico. Tanto é que um professor ateu, ele tem que falar de Jesus de maneira, querendo que ele queira ou não queira, ele vai ter que falar de Jesus. Jesus tá na história. A história se divide em duas partes, tanto antes de Cristo e depois de Cristo. Então vai falar da Segunda Guerra Mundial, é antes de Cristo ou depois de Cristo? Vai falar da Revolução, tá, é antes de Cristo ou depois de Cristo? Vai falar dos portugueses, sempre tem que falar antes de Cristo ou depois de Cristo. Jesus é um fato histórico. Jesus é um fato científico. O que eu falaria para um ateu? Vai estudar história. Porque em todas as outras... Vai tentar entender, né? Exatamente. Todas as outras religiões, o seu Deus ou o seu ídolo tá morto e tá sepultado. Por exemplo, o espiritismo, Allan Kardec, tá lá na sepultura, tá lá no túmulo. Vai falar do budismo. Quem é Buda? Buda foi um cara que atingiu um nível de poder e também de nível espiritual maior que os outros. O cara conseguiu meditar mais tempo, conseguiu fazer mais algumas orações, um jejum, aí todo mundo olhou, não, esse aí é Buda, vamos criar uma religião por causa de Buda e vamos adorar Buda por causa disso. Mas o cara morreu, tá lá na sepultura dele. Só que o nosso Jesus morreu, ressuscitou e tá lá, a sepultura lá aberta lá e tá lá já, Jesus estava aqui morto. Tava aqui. Verdade. E a sepultura tá lá aberta. Então, a nossa religião é a única que o nosso Jesus morreu e ressuscitou. Prega um Jesus Exatamente. vivo. Aí qual o problema dos ateus? A galera fala, não, porque não tem uma prova científica. Tem Jesus. Ele é a nossa caractéria. E se você for parar pra estudar um pouco, todo ateu, ele queria acreditar na possibilidade da existência de um Deus. Todo ateu, ele queria acreditar nisso. É isso que eu ia falar aqui agora. Eu acredito que nem todo ateu, ele tem essa convicção dentro dele de não acreditar em Deus. Eu acredito que existe uma possibilidade. Eu acredito que as pessoas que são ateu, que ela determinou que não acredita em Deus, são pessoas revoltadas. De alguma forma, alguma coisa. Eu já vi muitos depoimentos e muitas das vezes as pessoas que se dizem que são ateus são pessoas que se revoltaram com Deus diante de uma situação, por exemplo, perdi alguém que eu amava, sim. Uma situação complicada que aconteceu e a pessoa se revoltou, se magoou e não acredita em Deus. Então, assim, eu creio que essa pessoa, na sua maioria, não englobo todos, mas a sua maioria, eles colocaram isso diante de uma revolta. Mas ainda é uma possibilidade dentro deles. Eles querem acreditar. Eles querem acreditar que Deus não existe, mas dentro deles tem até uma parábola até que fala a respeito de 3 cegos. O primeiro cego abraça a cauda a tromba do elefante e fala, com certeza é uma cobra muito grande. O segundo cego abraça a cauda e fala, com certeza é uma cobra magra. Aí acho que o terceiro cego abraça a perna do elefante e fala, com certeza é uma coluna. E eles falam, essa parábola consiste no seguinte, eles falam que assim são todas as religiões, que um fala que Deus é assim, outro fala que Deus é assado, mas nenhum dá uma definição concreta de como Deus é.
Porém, a nossa religião, o protestantismo, fala como Deus é e dá suas características. Jesus é Deus. Então nós temos a característica, nós temos o perfil de quem é Deus. E isso é fato. Amém? Amém. Partindo para a próxima pergunta, a gente já tá encerrando ali, tem alguns minutinhos. Eita, passou rápido, né? O batismo no Espírito Santo. Qual a importância do batismo com o Espírito Santo para exercer ministério? Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Eu fui pregar numa igreja de Tocantins e eu achei muito diferente. Porque o pastor, ele falou bem assim, para que seja consagrado, é preciso o batismo com o Espírito Santo. É preciso ser cheio do Espírito Santo. Então, assim, eu acho que nesse sentido aí, depende muito da congregação. Né? Depende muito da congregação, mas falando no sentido, qual a importância, né, que foi a pergunta, de ser batizado com o Espírito Santo para exercer ministério, de fato é importante sim, de fato é importante, mas eu acho que não precisa a pessoa ser batizada com o Espírito Santo para que ela comece o ministério. Então, assim, muitas pessoas falam, mas por que eu vou pregar? Mas por que eu vou cantar se eu ainda não sou batizado com o Espírito Santo? E isso é uma verdade que acontece muito dentro das igrejas. Limita muito. Né? Limita muito. E uma coisa é bem verdade. As pessoas, levando para um outro lado aqui, as pessoas hoje em dia estão assim, eu só vou adorar se eu sentir. Né? Eu só adoro se eu sentir, mas na verdade a gente adora justamente para que a gente sinta, né? Para que a gente sinta esse poder de Deus. Então, enquanto você faz para Deus, confiando que uma hora ele descerá, uma hora ele fará. Então, assim, eu acho que não há uma necessidade da pessoa ser batizada com o Espírito Santo para iniciar um ministério, porém eu acho que ela precisa buscar o Espírito Santo para que ela seja mais cheia de Deus para exercer esse ministério. Porque, querendo ou não, o Espírito Santo de Deus sobre nós é um poder sobrenatural. Né? O Espírito Santo sobre nós é realmente algo muito importante, muito importante. Hoje as pessoas nem falam tanto do Espírito Santo. E hoje o Espírito Santo é o mediador ali, né? É aquele que faz aquela ligação. Então, a gente sendo cheio do Espírito Santo, com certeza o ministério vai bem. Top. É capacitação, né? Quem é batizado com o Espírito Santo, ele desenvolve o seu ministério melhor. De uma forma mais ousada, com ousadia e etc. Então, busca o batismo com o Espírito Santo. Ellen, estamos encerrando. Fala pra gente agora. É alguma coisa que você queira falar pra galera que quer exercer ministério, dê um conselho, libere uma palavra motivacional aí, faça seus agradecimentos, fale alguma coisa aí, vai lá. Vamos lá, gente, pra vocês que estão iniciando o ministério, eu quero deixar uma palavra pra sua vida, e a palavra é que você se estruture em Deus, que você se fortaleça em Deus, que a sua base, que a sua estrutura, ela venha a ser totalmente Deus. Porque uma vez que você está estruturado em Deus, você começa a romper, tanto com os desafios que você vai enfrentar internos, os desafios externos, as batalhas espirituais. Então se fortaleça em Deus. Você que quer cantar, como a gente já falou aqui, né? Mergulhe nisso. Se você quer pregar, mergulhe nessa palavra. Coma da palavra, assim como o Senhor olha para Ezequiel e diz, coma do rolo, e a Bíblia diz que ele come daquele rolo. Então, assim, que a gente possa se alimentar dessa palavra verdadeiramente, e que você não tenha medo, porque o medo paralisa muitos ministérios. Não tenha medo, confia no Senhor, vai adiante, porque Deus vai te sustentar nessa caminhada. Seja cheio do Espírito Santo, não tenha Deus somente dentro de você, mas tenha Deus sobre a sua cabeça. Um crente que tem Deus sobre ele, sobre a sua cabeça, é um crente que vive milagre. Então, uma coisa que eu quero finalizar aqui é dizendo, não queira apenas ter mais um ministério. Não queira ser só mais um pregador. Não queira ser só mais um cantor. Queira ser diferente, almeje ser diferente na presença de Deus. É isso. Top. Romanos capítulo 4, verso 19 e 20, a Bíblia fala, e não duvidou da promessa a Abraão por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Ou seja, Abraão não se limitou pelas dificuldades que estavam ao seu redor, ele só adorou. Isaac Newton, em suas palavras, ele fala que para toda ação consiste uma reação. Ou seja, enquanto tiver adorado na parte de baixo, adorando com ação, tem um Deus na parte de cima para reagir com aquilo que você precisa. Então, meu conselho é, não para, adora, vai para cima, porque Deus tem uma obra na sua vida, assim como nós estamos exercendo o ministério, a missionária Ellen Saavedra está exercendo o ministério, você também tem esse potencial, amém? Estamos chegando ao fim
fim, estamos chegando agora ao finalzinho do final do segundo tempo aí. Foi um prazer te ter aqui. Foi uma maravilha, Foi gente. incrível, gente, o tempo passou assim que eu... Nossa, foi bom Foi demais, bacana, gente. Foi ligeiro. Foi bacana, o tempo passou que a gente Falar nem... de coisa de Deus é bom É demais. top, é top. O tempo passou que a gente nem viu. Faz o seguinte, se inscreve nesse canal aí, pelo amor de Deus. Ativa o sininho de notificações. Gente, isso aqui é só o começo, é só o primeiro dia, é só a primeira edição. Então se inscreve no canal, participa, vem fazer parte dessa família. A gente, já tem uma galerinha aí e a gente vai estar trazendo pessoas com relevância, pessoas que desenvolvem ministério, como a missionária Alex Saavedra, para poder te inspirar, te ensinar, fazer você evoluir ministerialmente. E é sobre isso. Amém? Que Deus abençoe a vida da convidada. Foi um prazer te ter aqui. Prazer foi meu, Jefferson. Deus te abençoe, você e toda a sua equipe. Amém. Gente, ele nos recebeu aqui igual príncipes, viu? Nem Salomão. Então, que Deus seja louvado. Eu profetizo crescimento sobre esse podcast. Amém. Que assim flua, que assim Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. É isso aí, gente. Amém, gente. Fica com Deus e Deus abençoe, Deus tá? abençoe, gente. Com Deus. Tchau.